Olá, turma do quarto ano, aqui é a professora Aline. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em História. Hoje, nossa quarta aula do terceiro bimestre. Peço a vocês que abram na apostila de vocês, na parte de História, na página 15. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho sobre Brasil, Império e Primeiro Reinado, tá? O Primeiro Reinado, gente, foi a fase inicial do período monárquico do Brasil após a independência, tá? Esse período se inicia com a declaração da independência por Dom Pedro I e se finda em 1831 com a abdicação do imperador. Quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, isso lá em 7 de setembro de 1822, movido por uma intensa pressão das elites, tanto portuguesas quanto brasileiras, né? O exército português ainda era fiel àquela lógica colonial, que resistiu quanto pôde, procurando resguardar os privilégios dados aos lusitanos, ou seja, aos portugueses, né, que viviam em terras brasileiras. A vitória das forças leais ao imperador Dom Pedro I contra essa resistência dão ao monarca um aumento considerável de prestígio e poder. Uma das primeiras iniciativas do imperador brasileiro foi criar e promulgar uma nova Constituição para o país, para ao mesmo tempo aumentar e consolidar o seu poder político e frear as iniciativas revolucionárias que já estavam acontecendo no Brasil todo, né? A Assembleia Constituinte foi formada no ano de 1823 e foi a primeira tentativa, invalidada pela falta de acordo e pela incompatibilidade entre os deputados e a vontade do imperador. Numa nova tentativa, a Constituição foi promulgada em 1824, a primeira do Brasil independente, tá? Essa Constituição, entre outras medidas, dava ao imperador o poder de dissolver a Câmara e os conselhos provinciais, manobrando, portanto, o legislativo, além de eliminar cargos quando necessários, né? Instituir ministros e senadores com poderes vitalícios, ou seja, para a vida toda, né? E indicar presidentes de algumas comarcas, ok? Essas medidas deixavam a maior parte do poder de decisão nas mãos do imperador e evidenciavam um caráter despótico, tá? Autoritário de um governo que prometeu ser liberal e que não era, né? Essa guinada autoritária do governo gerou novas revoltas e insuflou antigas, dando mais instabilidade ainda ao país recém-independente. Uma dessas revoltas foi a Confederação do Equador, né, que foi liderado por Frei Caneca. Os pernambucanos revoltosos contra o governo foram reprimidos pelos militares, não sem antes mostrar sua insatisfação com os rumos do país. Agora peço a vocês que abram na página 16, tá? Para a gente terminar aqui. Bom, vamos lá em cima, gente. Lá no ano de 1825, foi derrotado na Guerra da Cisplatina no Brasil. Justamente, o Brasil entrou numa guerra e foi derrotado, né? Foi a Guerra da Cisplatina, que transformou, né, essa antiga parte da colônia independente, né, no Uruguai, em 1828. Essa guerra era causa de muitos problemas, gente. Causou muitos problemas aqui. Por quê? Essa guerra causa danos ao país, tanto políticos quanto econômicos. Como assim, gente? Bom, com os problemas com as importações, a baixa arrecadação dos impostos, a dificuldade na cobrança dos mesmos por causa, né, da extensão do território e da produção agrícola em baixa, causada por uma crise internacional, e a economia brasileira, gente, teve uma queda acentuada, né? Então, quando em 1826 Dom João VI morre, surge um grande embate contra a sucessão do trono português diante das reivindicações de brasileiros e portugueses. Dom Pedro abdica aí o seu trono em favor da sua filha, Dona Maria da Glória. No entanto, seu irmão Dom Miguel dá um golpe de Estado e toma o poder da sua irmã, né? O imperador brasileiro, então, enviou tropas brasileiras para solucionar esse embate, né? E restituir o poder à sua filha.
Esse fato irrita os brasileiros, uma vez que o imperador está novamente priorizando os assuntos de Portugal em detrimento ao Brasil. Essa reaproximação entre Portugal e o Brasil incomoda, gera temor de uma nova época, né, de independência. Com isso, o imperador, né, perde a sua popularidade. E tudo isso, né, se soma, gente, o assassinato de Líbero Badaró, que era um jornalista na época conhecido, né, e era desafeto do imperador. Naturalmente, né, suspeitas pelo atentado sofrido pelo jornalista caindo sobre quem? No governante luso-brasileiro, é lógico, né? Esse episódio faz, né, a aprovação do imperador cair ainda mais junto com a população. Um momento delicado acontece quando o imperador, em viagem a Minas Gerais, é hostilizado pelos mineiros por conta desse assassinato. E portugueses no Rio de Janeiro imediatamente respondem aos mineiros, se mobilizando em favor do imperador nas ruas do Rio de Janeiro. E testemunham momentos, né, gente, e atos de desordem e agitação pública. E nesse momento, duas das mais importantes categorias de sustentação do regime também retiram seu apoio, que era a nobreza e o exército. Abandonaram o imperador, abandonaram ele. E tornam, gente, a situação política bem sustentável aí, né? E Dom Pedro I não encontra solução, abdica o trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos, isso lá para 7 de abril de 1831, né? Aí começam as regências, pessoal, né? Que era um período, né, que se estendeu, pessoal, desde o ano de 1831 a 1840, quando houve o golpe da maioridade, né, que levou o adolescente Dom Pedro II ao poder. E esse período foi caracterizado, né, gente, por acirradas disputas políticas, conflitos armados, né, conhecidos como as revoltas regenciais, tá bom? Nesse período também nós podemos dizer que foi dividido por 3 partes principais: a regência trina, a regência una e de Feijó, né? E a regência una de Araújo de Lima, sabe? Cada uma dessa regência foi muito importante para o nosso país. Então, gente, vamos dar uma olhadinha nelas. Bom, essa fase da regência trina dividiu-se em 2 etapas. A primeira foi a regência trina provisória, em 1831, que durou um curto período de 2 meses, né? Para salvaguardar a instituição da regência permanente e a composição de um gabinete ministerial que salvaguardava, né? E era importante, tá bom, gente? Porque haja vista que o Brasil ainda não possuía nessa época uma estrutura militar e um poder central coeso, tá ok? E houveram outras também, como a regência trina permanente, de 1831 a 1835, né? E nesse período efetivou-se o governo, né, dos regentes que ficaram sendo José da Costa Carvalho, que era o Marquês de Monte Alegre, Francisco de Lima e Silva, e João Braulio Muniz, né? E houve também, gente, aqui, ó, no Ministério da Justiça, ele foi confiado a figura do padre Diogo Antônio Feijó, que tratou de instituir a Guarda Nacional, além de renovar quadros militares e promover uma série de outras reformas também, incluindo a elaboração do Ato Adicional de 1834, que garantia as eleições para um novo governo composto por um só regente, tá bom? E nessa época também, gente, aconteceram outras revoluções, como a Revolução da Farroupilha, né? Houve a Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem, tá ok? Além dessas revoltas, houve também as revoltas de escravos, como a dos quilombos de Vassoura e a revolta dos Malés, que eu já falei para vocês. Bom, então, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima!